Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live neste horário de quinta-feira, às 20 horas. Nosso tema hoje é saúde e evangelho. Eu quero lhes falar a respeito da saúde do ponto de vista da dinâmica que eu tenho trabalhado na homeopatia, em relação não só à cura, como também ao prognóstico, e em seguida fazer algumas poucas referências ao Evangelho e abrir para o debate. Saúde e Evangelho é um tema que exige junção, porque são coisas muito úteis. Nós trabalhamos muito com os conceitos da dinâmica existencial e o Evangelho tem muito material voltado para a cura do sujeito, da pessoa, do ser humano. Vamos começar por uma assertiva que está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para que a pessoa esteja aproveitando bem a sua trajetória existencial, é importante que esteja atenta ao que ela cometeu de engano, aos equívocos e ao que precisa ser reformulado. A limpeza de coração tem a ver com a pessoa ser capaz de tirar os entulhos. O que são entulhos? São, por exemplo, mágoa, pesar, tristeza, decepção, nostalgia, ofensa, queixa, narcisismo, impulsividade, egolatria, e a lista vai longe. Ou seja, tudo aquilo que empana, que de alguma forma obscurece a alegria de viver, a paz, a satisfação, o contentamento, o entusiasmo, seja de uma forma constante, ou seja por crises, por episódios, que aquilo vem, se instala e dá um trabalho para você arrumar. Eu acho que esse material precisa ser resolvido, precisa ser encaminhado, precisa ser transformado, porque isso representa uma alteração, um sintoma, uma enfermidade no seu modo existencial. Por isso é que nós estamos abordando hoje que essa limpeza que cada um precisa fazer no seu coração, em geral tem a ver com o arrependimento, ou seja, nem tudo implica em arrependimento, mas essa limpeza, em geral, está relacionado com alguma decisão tomada, com algum processo que foi ruim ou que tem sido ruim, com esses surtos de ruindade em que a gente se queixa, a gente lamenta, que a gente não se sente confortável. Eu entendo que em muitos casos é possível você se arrepender e consertar. Esse trabalho de consertar muitas vezes é desgastante, sofrido, é doloroso, porque implica em você mexer nas circunstâncias da sua vida, nas suas relações, em você mesmo. Então, enfim, a saúde tem a ver com você se arrumar, limpar os detritos que de alguma forma estão dentro de você. Em muitas ocasiões, como eu já disse, você tem que mexer fora de você, mas depois é muito recomendável que você traga o processo para dentro de você. E aí nós temos um critério muito interessante para fazer isso, você olhar para você mesmo onde foi que você pisou na bola, onde foi que você se enganou, que você agiu por impulso ou por omissão, e ver como é que você faz para ou consertar a situação ou para você arrumar você mesmo. De preferência que quando a pessoa arruma a situação,
em geral, ela já está fazendo uma melhora de si mesma. Então vamos lá. A doença no corpo é uma exteriorização das características afetivas, psicológicas, espirituais da pessoa. Isso eu espero que já tenha ficado claro. Já falei um outro dia muito sobre isso. Eu estou retomando nesse ponto só para dizer para vocês que qualquer tratamento que nos ajuda no corpo, no nosso sistema energético ou em nosso temperamento, muitas vezes depende de nós. Ou seja, você precisa aproveitar aquele recurso, aquela oportunidade e fazer a renovação, a mudança em você mesmo, a fim de que consolide esse resultado. Existem 3 situações ou 3 manifestações dos pacientes, das pessoas em geral, que mostram uma dificuldade para que a cura aconteça. A primeira delas é a terceirização. Terceirização, eu dou esse nome para aquela postura em que você acha que o seu problema de saúde vai ser resolvido através de alguma coisa externa. Seja um remédio, seja uma cirurgia, seja um profissional que você coloca muita confiança nele, seja um tratamento espiritual, qualquer coisa em que você coloque a sua expectativa, a sua confiança de que aquilo vai resolver o problema, você está se excluindo, você está tirando a sua responsabilidade e a sua participação, ela é indeclinável. Você não tem como delegar isso, porque as mudanças necessárias em você dependem da sua iniciativa, do seu esforço, do seu trabalho para realizá-las. Terceirizar é a saída mais fácil, pois não nos vemos como responsáveis. Exatamente. Tem seu valor você acreditar muito no recurso? Tem. E quanto mais esse recurso é poderoso no seu resultado, no seu efeito, menos você está realizando a cura verdadeira, a cura essencial, que é aquela mudança que você precisa fazer em você mesmo. Tem um problema no corpo, você vai lá, opera, tira aquele órgão, você não está resolvendo, porque o que levou ao aparecimento dessa doença é que precisa ser tratado também. Você não precisa dispensar, você não precisa recusar o tratamento no corpo, mas se você não tomar providência no sentido de buscar a raiz do problema, ele tende a brotar novamente e se manifestar no mesmo lugar ou em algum outro. Ou seja, mesmo que diante de um transtorno orgânico, onde há necessidade de intervenção, seja química ou cirurgicamente, há necessidade de mudança interna do indivíduo. Sim, Juranda, se ele ainda não fez, porque às vezes a pessoa faz a mudança, mas o período que ela passou doente vai fazer com que alguma coisa se manifeste no corpo. Então, essa pessoa já resolveu, já fez as mudanças em si mesmo e nas suas relações, na sua vida. A doença aparece algum tempo mais tarde, alguns anos. Nesse caso, o prognóstico é muito favorável. O tratamento deve levar a um resultado muito gratificante e essa pessoa já fez as mudanças, então ela está curada. Se ela não fez, deve fazer. E pior ainda, se essa pessoa não fez as mudanças ainda, ela precisa fazer. E algumas pessoas não somente ainda não fizeram, como elas estão em rota de piora das suas condições pessoais. Por exemplo, uma relação muito ruim, muito desgastante
com alguém mais próximo, seja pais, seja filhos, seja marido ou esposa, essas relações ruins que deterioram com o tempo, elas tendem a manifestar a doença depois de um certo tempo de forma mais grave. Porque toda doença, em tese, pode ser leve, moderada, grave, muito grave. Se a pessoa vive um processo doentio e ele se arrasta muito no tempo e vai piorando, uma relação, por exemplo, entre filha e mãe, que tinha 20 anos de atritos frequentes, de mal-estar, é claro que a doença, quando se manifestar no corpo, pode ser muito grave. Bom, então essa é a questão da terceirização. Estamos rodando um pouco nesse tema. A segunda coisa que dificulta muito a cura é que o paciente decide por si só o que ele deve curar. A pessoa chega para um profissional já com um processo crônico de alguma coisa ruim na sua vida e isso vai piorando. Quando aparece o problema, é grave. Mas quando essa pessoa decide pelo profissional onde é que deve ser o tratamento, ou de que ela deve ser tratada, ela está ocupando o lugar do profissional. Porque muitas vezes a pessoa tem alguns sintomas e vai a um profissional e ele fala, não, o seu problema é devido a uma outra causa e é isso que nós vamos tratar. Nós podemos tomar como exemplo o caso do Evangelho da mulher que tinha um fluxo de sangue. Fazia 12 anos, ela tinha se tratado com muitos médicos, não tinha melhorado, então ela decidiu que ia até Jesus e ia tocar nas roupas dele e ela ia ficar curada. Esse é o típico exemplo da pessoa que decide pelo profissional. Ela chegou, fez isso, sentiu a melhora e já estava saindo escondido para que Jesus ou ninguém percebesse. Mas Jesus percebeu e chamou a responsabilidade para que ela assumisse, para que alguém tinha tocado nele e tirado virtudes. Né? Ou seja, alguém desvirtuou Jesus e ele percebeu, chamou a pessoa e ela então se manifestou. O Evangelho diz que um pouco adiante, depois desse entendimento aí, que ela diz toda a verdade, que ela sentiu que estava curada no seu corpo. Então, é um caso que a experiência terapêutica foi muito interessante, mas só resolveu no corpo, não a forma de ser, na sua trajetória existencial. Juranda, se não tem consciência de algo que precisa mudar em mim, como vou trabalhar essa questão? Pois é, aí é mais uma coisa que o terapeuta pode ajudar. A pessoa não tem consciência. Então, o que Jesus fez? Ele colocou a mulher hemorroíça em evidência e proporcionou a ela uma oportunidade terapêutica, porque ela relatou o caso dela, a sua crença de que bastaria tocar. Então ela escolheu o terapeuta, escolheu o método e escolheu o objetivo para se tratar. Ela admitia que tinha esse problema, mas a consciência dela era muito limitada ao orgânico. Uma pessoa como essa provavelmente vai demorar um pouco, mas a sessão terapêutica que Jesus proporciona para ela é muito interessante e ela provavelmente vai se beneficiar disso à medida em que ela refletir, que ela contar a história para alguém, e isso pode ajudá-la a tomar mais consciência do seu estado, das suas escolhas e do papel que ela estava desempenhando. O fato dela não estar consciente na hora não impede que isso venha a acontecer e muito também graças à intervenção de Jesus Cristo. Então, a intervenção terapêutica, de uma forma em geral, pode ser muito útil. Eu costumo dizer, já devo ter falado até para vocês aqui, que a pessoa, quando faz uma cirurgia com essa consciência muito orgânica, que a doença está só no seu corpo, em alguma parte do corpo,
ela fica, às vezes, num hospital, alguns dias, 3, 4, 5 dias, e nesse período ela faz reflexões muito interessantes e promove uma mudança no seu estilo de vida. Eu me lembro, assim, vagamente, de uma pessoa dizendo assim: eu passei uns dias tão mal lá depois daquela cirurgia, fiquei tão ruim que eu achei que eu ia realmente pro buraco e resolvi mudar de atitude. Voltei depois para minha casa, para minha vida e resolvi fazer algumas mudanças muito importantes. E isso essa pessoa fez por iniciativa própria. Tudo bem, né, Sandro? Na busca pela recuperação de meu alcoolismo, só obtive sucesso quando comecei a me colocar como responsável pelos meus atos. O alcoolismo é uma doença, em princípio, psiquiátrica. Com o tempo, ela pode acarretar lesões orgânicas, uma cirrose, por exemplo, ou um câncer de fígado. Eu gostaria de deixar a doença mental para a nossa próxima live. A semana que vem nós já ficamos combinados que vamos conversar um pouco sobre doença mental. Continuamos aqui com essa ideia de que a doença orgânica é uma manifestação concreta, objetiva daquilo que se passa em nosso temperamento, em nosso íntimo. Além da consciência, o esforço e vontade são essenciais? A Tícia está perguntando. Eu acho que são essenciais. Se a pessoa não se empenha, o que eu estou querendo chamar muito a atenção de vocês é o seguinte, é que a gente não precisa esperar a doença aparecer no corpo. Estar infeliz é uma doença. Estar sem gosto, empurrando a vida, assim, todo dia, empurrando as coisas, empurrando o trabalho, uma falta de motivação, falta de alegria, isso é patológico. Isso significa que nós vamos caminhar com uma possibilidade grande de estruturar alguma doença no corpo. Agora, já aparece aqui, nesse momento, nessa análise, que nem sempre é fácil você resolver quando a sua insatisfação, a sua melancolia, a sua angústia, a sua decepção envolve outras pessoas. Envolve, por exemplo, uma filha com o pai e a reprovação que ela sente, a amargura que ela sente por causa da conduta do pai. Resolver esses intrincados problemas precisa de paciência, desse esforço que você falou, Tícia, vontade, mas ao mesmo tempo precisa de paciência. Tem uma frase muito interessante no Evangelho, quando Jesus diz assim: é na paciência que ganhareis as vossas almas. É incrível, né? Porque quando uma coisa está te deixando impaciente e você apressa para ter os resultados, você precipita para que as coisas se resolvam, você está perdendo você mesmo. Quando você está agindo com paciência, você tem o domínio da situação, o domínio de você mesmo, o autodomínio, que é uma coisa extremamente útil e que mostra a maturidade da pessoa. Abelhinha azul. Sobre a mulher do fluxo de sangue com a trajetória de dor, de preconceito, de viver à margem, ela estava curada do espírito, certo? Ela foi corajosa, de grande fé, mas ela não acreditava que o físico também estava curado, é isso? Eu entendo que o grau de consciência dela era muito centrado no corpo. Algumas pessoas, e são muitas, admitem que a doença se limita ao problema do estômago, aquele tumor que por algum motivo apareceu ali, ou uma úlcera, qualquer que seja o problema, a doença, a pessoa tende a considerar que ele está limitado ao físico. Nós achamos que a doença é um processo. E essa manifestação na mente
ou no corpo, na mente e no corpo, é universal. Algumas pessoas ficam com a doença mais na mente e outras manifestam também no corpo. Algumas manifestam demais no corpo. São aquelas pessoas que têm uma tendência a manifestar alteração neurovegetativa. Por exemplo, ela tem algum desgosto e vem uma crise daquela doença, seja epilepsia, seja asma, gastrite, uma infecção urinária. Esse é o processo de adoecer com as suas variações, com a sua tipologia. A doença, uma vez ela se manifestando na pessoa, no íntimo, no seu estado emocional, ela vai para algum lugar. Ou ela vai descer para o físico, ou ela vai se acumular para descer posteriormente para o físico, ou vai se acumular e manifestar-se como doença mental. E essa nós vamos ver na próxima semana. O que interessa aqui é, trazendo então a abelha azul, é que essa mulher que tinha fluxo de sangue tinha muita fé, muita confiança. E essa confiança foi tamanha que ela definiu o método terapêutico. Algumas pessoas fazem isso com um profissional, com um hospital, com uma estátua milagrosa, com alguém, algum curador, ou fazem isso com uma mudança de vida. Se eu for para tal lugar, se eu conseguir tal emprego, isso é um fator terapêutico para ela. Se ela canaliza essa crença, essa confiança para o corpo, vai atuar ali no corpo. Só que se ela não tomar consciência do percurso existencial que ela fez até adoecer, é o que eu disse já, a raiz do problema fica. Tirou o câncer que estava aqui nos rins, daí a 3 anos ele apareceu do outro lado, na suprarrenal. Esse é um caso interessante que está na minha tese de doutorado, História de Vida e Prognóstico. Sandro, você se colocou como sujeito ativo em sua cura, se responsabilizou e não terceirizou, colocou seu potencial em ação. Eu entendo, Sandro, que nesse caso a pessoa é um pouco mais madura em relação a essa questão de saúde e doença e restauração da saúde. Então, se a pessoa mantém esse clima, vigilância, primeira coisa, não mete a cara em situações complicadas. É o que eu digo. A pessoa que é usuário de droga em situações festivas, vai a um show, vai a alguma festa e ela acha válido fazer uso de drogas ou começa a beber 2, 3 vezes por semana, sexta, sábado, domingo, é muito comum, essa pessoa está abrindo portas para o alcoolismo, para se tornar um drogado. Porque enquanto a situação estiver sob controle, assim tiver mais ou menos, esse hábito fica sem maiores consequências. Mas quando a pessoa enfrenta uma adversidade, aí o uso recreativo não é mais suficiente. E daí, para ela afundar no uso do álcool ou de alguma outra droga, é um passo. Ela está prontinha para a decadência total. Muito difícil mantermos vigilantes para não adormecermos. É necessário consciência ativa. Então é isso que eu estava dizendo, Tícia. Primeiro, a gente tem que ficar muito atento às nossas escolhas, às nossas decisões. Evitar decisões sérias por impulso, na pressa, na precipitação, porque o resultado pode ser muito desfavorável, pode ser muito ruim. E para sair dessa situação é muito complicado, porque quando você envolve uma pessoa ou outras pessoas, então a primeira coisa é isso, é a decisão. A segunda, se você faz a retrospectiva de onde errou, e se você faz isso com a ajuda de alguém mais maduro, mais sensato, seja profissional ou não, porque o fato de alguém ser profissional não significa
que ele tenha feito um bom aprendizado de vida. Mas se você tem essa pessoa que você percebe que ela é sensata, equilibrada e cuidadosa nas colocações para você, vale a pena você olhar e ver, bom, eu já sei que isso que eu fiz, eu me enganei porque não deveria ter me baseado nesse aspecto, não deveria ter me lançado afoitamente, não tomei as devidas precauções. Isso mostra que você saiu daquele problema e você dificilmente vai repetir um erro equivalente, um erro semelhante. Por exemplo, eu vejo que pessoas que saem de um casamento insatisfatório, um casamento infeliz, de forma abrupta, tendem a trocar 6 por meia dúzia. Daí a pouco tempo elas estão com uma outra pessoa muito parecida com a anterior, ou às vezes oposta. A pessoa é completamente diferente, mas está no outro extremo, porque essa pessoa não amadureceu, ela não sofreu o aprendizado indispensável para sair lá na frente dessa situação com mais clareza, com um pouco mais de maturidade. É por isso que nós não temos uma receita geral. As pessoas gostam muito de saber, é bom você fazer assim, a gente resolve as coisas com caridade, com paciência, com determinação, com objetividade, cortando pela raiz. Cada caso é um caso. Eu diria que algumas pessoas, elas precisam de avançar mais, sair da mesmice, sair da acomodação, enfrentar uma situação nova, um desafio. Outras é o contrário. Elas precisam diminuir o impulso, o arrojo e fazer as coisas com mais calma, com mais reflexão. Fazer esse retorno ao passado e tirar lição dos erros. Sandro, mudei de hábitos, de lugares e pessoas e pratico muitos evites 24 horas por dia e por mais que isso pareça cansativo, a prática tornou essa caminhada mais leve e cheia de aprendizados incríveis. Com certeza. E tem mais, Sandro, vou te dizer uma coisa. Quando alguém vai no fundo de algum poço e sai, essa pessoa tem uma lição que vai ser útil para muitas situações. Eu diria assim que numa terra de cegos, quem enxerga por 1 minuto tem coisas para contar para o resto da vida. É mais ou menos isso. Uma pessoa que transforma um fracasso, um afundamento no poço, numa lição e vai escalando aos poucos até chegar lá em cima e voltar para o mundo, essa pessoa tem um material, ela tem uma ferramenta que vai ser muito útil para ela. Agora, é muito importante que ela também entenda que olhar para trás é sempre um risco. Olhar para o perigo é sempre uma coisa que faz algumas pessoas muito propensas a ficar na beira do abismo. E é importante que você use a experiência da escalada para manter distância, não se sujeitar a risco como você está fazendo. Tem alguns evites, algumas evitações que são extremamente necessárias para você se preservar. A Juranda, penso também que devemos olhar para os nossos sentimentos, emoções. São indicadores de como estamos lidando com a nossa saúde consciencial. Importante olhar para eles, sejam positivos ou negativos. Se negativos, ver o motivo e procurar as causas. É isso, uma coisa que vamos trabalhar mais na próxima semana em relação a isso. Eu gostaria de pegar agora, dessa sua colocação, os sintomas orgânicos. Eu já comentei, mas algumas pessoas não estavam no dia. A dor. Você sente dor em algum lugar. Você sente dor numa articulação, sente dor nos olhos, dor no estômago, dor em alguma parte qualquer.
pode olhar na sua vida para ver onde é que dói. E isso merece ser cuidado, merece ser encarado, ainda que a solução exija tempo, perseverança, paciência, mas uma paciência ativa, que você vai abordando o problema de acordo com a necessidade, que é a necessidade do problema e a sua, e também o sofrimento que você passa. Você não precisa ir longe para entender melhor a sua própria doença. Ela está te mostrando. E outra coisa, a vida também está te tratando. Se você ficar atento, a vida vai te trazendo situações para você aprender. O problema de uma outra pessoa que surge para você na sua frente, alguém que te conta uma história, um livro que você lê, um filme que você assiste, tudo está te trazendo material para você refletir, para você ver por onde você não deve ir ou uma forma de você sair, de você solucionar. Mais importante de tudo é você não considerar que tratar o corpo resolve tudo. Uma última palavrinha, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são muito simpatizantes de tratamento espiritual, que é um tratamento mal denominado, é uma denominação infeliz, porque na maioria das vezes é um tratamento mediúnico. Porque tratamento espiritual é aquele que te dá material para você fazer mudanças no seu psicoafetivo. Esse é espiritual. Pode ser que venha de uma pessoa de uma instrução muito precária, muito ruim, pode ser que venha de uma pessoa que não tem qualificação do ponto de vista profissional, pode ser que venha através de um profissional, de um amigo, de uma pessoa querida. Esse tratamento que você faz, que recebe informação, recebe estímulo, recebe orientação para você fazer mudança no seu sentimento e na sua percepção, no significado das coisas, esse é um tratamento espiritual. Jesus, certa ocasião, encontrou com aquele sujeito que estava paralítico lá há 38 anos. Depois da cura dele, encontrou ele no templo e disse para ele: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Agora você pensa bem, foi curado por Jesus. A única garantia que a gente tem de preservar a nossa saúde é viver saudavelmente, resolvendo os problemas, as insatisfações, as tristezas, as frustrações, decepções, também tomando cuidado com os impulsos, com o narcisismo, com a egolatria, tudo isso que leva ao exagero. Então temos possibilidade de adoecer de duas formas: pelo lado da carência, que é a frustração, a queixa, a mágoa, ou pelo lado do excesso, que é o impulso, o narcisismo, a idolatria, por aí afora. Vamos continuar na próxima semana. Agora sim, vamos abstrair do orgânico e passar para o mental. Eu estou agradecendo a todos vocês pela presença, pela participação. Um beijo para todos e com gratidão a Deus pela oportunidade.